Os embargos são meios de impugnação de decisões judiciais. Entre os principais estão os de declaração, os infringentes e os de divergência. São eles o assunto de hoje do quadro Saiba Mais. E por isso a gente conversa com a advogada Raquel Bueno, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Doutora, então o que são os embargos de declaração? Os embargos de declaração trata-se de um meio de impugnação de decisões judiciais, um recurso esse de fundamentação vinculada, que está previsto no artigo 535 do Código de Processo Civil, e fala-se que ele é um recurso de fundamentação vinculada porque suas causas de pedir, elas estão previstas no texto normativo, ou seja, só é possível o cabimento desse recurso diante de uma omissão, contradição ou obscuridade. O fato desse recurso ter o chamado efeito interruptivo, ou seja, quando uma pessoa interpõe, qualquer das partes, interpõe embargo de declaração, ou opõe, que é a terminologia mais correta, o prazo para eventual outro recurso, para qualquer das partes, ele fica zerado. Fala-se em efeito interruptivo. Por essa razão, muitos advogados acabam se utilizando desse recurso com fins indevidos, com desvio de finalidade. Então, o que a gente chama de abuso de direito. Razão pela qual o próprio texto normativo também tratou de cuidar dessa situação, no artigo 538, prevendo uma penalidade, multas, quando houver o chamado manifesto, né, a questão abusiva ou o manifesto propósito protelatório. Além dessa finalidade de sanar omissão, contradição e obscuridade, nós temos também o grande papel dos embargos de declaração no tocante ao pré-questionamento. Ou seja, esse é um requisito de admissibilidade para recursos como recurso especial e recurso extraordinário, chamados recursos excepcionais. Para poder ter esses recursos conhecidos, é preciso que a sua tese jurídica ela tenha sido pré-questionada anteriormente. Então, se você não conseguiu isso via apelação ou outro recurso, você tem que fazer isso por meio de embargo de declaração. Inclusive, essa matéria ela é sumulada, nós encontramos aí súmula 98, súmula 211 do STJ, súmula 356 do Supremo, falando sobre a necessidade. Posto que, se você não faz o pré-questionamento, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles são sequer conhecidos. Talvez uma outra observação importante é que esse recurso ele também pode ser utilizado segundo a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, só que com um diferencial. Lá, além da contradição, omissão e obscuridade, nós temos também a dúvida, que é uma terminologia até questionada, que veio aí do projeto da Lei 9.099, e nós também temos a possibilidade, quando ele foi interposto contra a sentença do juizado, do chamado efeito suspensivo e não interruptivo, o que também pode gerar alguns problemas na questão de contagem de prazos. Doutora, os embargos de declaração, eles podem mudar o resultado de um julgamento? Regra geral, não. Fala-se aqui no chamado efeito infringente e efeito modificativo. É importante notar que os professores Nelson Nery Júnior, o professor Bernardo Pimentel, que é um doutrinador muito importante nessa parte de recursos, e também o professor Alexandre Freitas Câmara, eles não veem distinção entre o chamado efeito modificativo ou efeito infringente dos embargos de declaração. A regra é que esses recursos eles não têm o condão de alterar a essência da decisão recorrida. Só que existem algumas situações em que isso é possível. Então, normalmente, o que acontece? Nos embargos de declaração, você não tem a abertura de um prazo para contrarrazões da outra parte. Quem vai fazer o julgamento é o próprio juízo ACOR, que funciona também como juízo ad quem. Então, quando você fala em efeitos modificativos ou infringentes, como vai existir uma alteração significativa na essência da decisão, é preciso que se instaure o contraditório. Então, excepcionalmente, abre-se prazo para outra parte, para que também no prazo de 5 dias, princípio da isonomia, ela faça as contrarrazões. E é importante notar que esse efeito modificativo, ele é comum nos casos de contradição e omissão. Ou seja, quando o julgador ele se esquece de apreciar algum pedido. Então, percebendo ele esse equívoco, ele vai fazer abertura de prazo para contrarrazões e aí haverá uma alteração significativa no julgado. Agora, há doutrinadores, professor Daniel Amorim, ele alerta que existe na doutrina quem pense que o efeito modificativo não se confunde com o efeito infringente. Então, há uma parcela da doutrina que fala que o efeito infringente seria uma utilização totalmente atípica dos embargos de declaração para aqueles casos de decisões teratológicas, absurdas. Então, você, por exemplo, se utilizaria de uma via simples, como eu disse, é uma petição muito simples, para poder corrigir, por exemplo, revelia que foi decretada porque não encontraram a contestação no cartório, ou alguma parte que não foi intimada. Então, diante de algumas decisões, cujo vício seja gritante, eu poderia me utilizar de forma atípica dos embargos e aí, excepcionalmente, obter esse tal efeito infringente. Mas lembrando aí que ele é uma excepcionalidade. E o que são os embargos infringentes?
Os embargos infringentes, é importante de anotar que com o novo CPC, com o novo projeto, né, o projeto do novo CPC, eles serão extintos, né, não vai haver mais a previsão dos embargos infringentes. E nos termos do artigo 530 do CPC, fala-se em um mecanismo de impugnação de decisões judiciais, ele é um recurso, né? Na verdade, ele estaria em um dos últimos recursos ordinários, antes da gente passar para a via do recurso especial e recurso extraordinário, em que ele só tem cabimento diante de um acórdão, que foi por maioria de votos, ou seja, decisões não unânimes, né, decisões de mérito, que tenham ou reformado uma sentença em grau de apelação ou que tenham julgado procedente a ação rescisória. Os embargos infringentes, eles valem em qualquer ação e em qualquer instância da justiça? Na verdade, o artigo 530 ele fala acórdão, né, não unânime, que tiver reformado sentença em grau de apelação. Então, seria do acórdão que julga a apelação, né? E aí você tem um resultado 2-1, que a gente fala, por maioria, ou naquelas ações de competência originária, que é o caso da ação rescisória, né, que já começa nos tribunais, quando você também tem um acórdão ali da Câmara, por exemplo, que tenha acolhido, é importante deixar bem claro isso, é só em caso de acolhimento, por maioria de votos, da ação rescisória. Então, as hipóteses são restritas a algumas divergências, né, algumas outras formas de cabimento que não estão previstas no 530, mas isso é segundo jurisprudência que acabou sendo simulada pelos tribunais superiores. Segundo os termos da lei, seriam essas hipóteses restritas. E o que são os embargos de divergência? Os embargos de divergência, né, normalmente é o último recurso que é estudado, dentro dos recursos propostos pelo Código de Processo Civil. Lá ele fala que, né, o artigo 546 do CPC estabelece que quando você tiver uma decisão de uma determinada turma que conflitar com outra decisão de uma turma, sessão ou órgão especial do STJ, ou com outra turma ou plenário do Supremo, né, em sede de julgamento de recurso especial ou extraordinário, aí haverá o cabimento dos embargos de divergência. É importante destacar que esse recurso, ele visa sanar um problema de divergência de orientação dentro do próprio tribunal, ou seja, dentro do STJ, e aí a gente tem como paradigma o julgamento de um recurso especial, ou dentro do Supremo, e aí a gente tem como paradigma o julgamento de um recurso extraordinário. Então, na verdade, é um recurso que visa essa uniformização dentro da própria casa, que a gente fala que é divergência intramuros ou interna corporis, e aí você tem que ter, né, requisitos bem específicos, ou seja, um acórdão que em sede de recurso especial ou extraordinário que haja uma divergência dentro da casa em relação à turma, sessão ou órgão especial. Lembrando que é um recurso que exige o chamado distinguishing, que na verdade é o cotejo analítico. É preciso que eu demonstre uma divergência atual, ou seja, dentro da casa há uma divergência ainda, há um impasse. Então, divergência atual e fazer o cotejo analítico, que a gente diz comparação das bases fáticas e das soluções jurídicas apontadas. Então, é um recurso também trabalhoso, né, do ponto de vista da elaboração, porque você tem que preencher rigorosamente esses requisitos.